Como é que é o sono? Conta aí pra gente, quais as fases do sono? O que é sono rei, sono não rei? Que história é essa? Fala aí pro nosso primeiro, ouvinte. o mais Simplifica importante de simplificar aqui, o mais importante de simplificar é que o sono é uma necessidade fisiológica básica. Muito básica, é comer e dormir, né? Igual é comer, ir no banheiro, e número dormir. 1, número 2 e dormir. Isso é o mais importante, entender que o sono é uma necessidade fisiológica básica que é autorregulável. A gente já vem com a capacidade de regular que hora que dorme, o quanto não dorme. É super importante a gente ter isso em mente. Então, por exemplo, se eu estou com algum problema, tive uma diarreia, uma diarreia. Eu não saio correndo e vou tomar um remédio para parar a diarreia, eu vou no pronto-socorro, vou procurar. Não. É um conhecimento meio intuitivo. A gente espera um pouquinho. Provavelmente, 1, 2 dias depois, melhora sozinha. Agora, se eu estou tendo diarreia há um mês, todo dia, isso está me prejudicando, aí eu vou buscar ajuda e tentar entender. Eu estou tentando fazer uma comparação aqui, por exemplo, com insônia. Insônia, de vez em quando eu tenho insônia, está tudo bem, normal. É um sintoma relacionado à sobrecarga do sistema de pensamento. Geralmente passa sozinho, né? Quando eu começo a querer controlar esse sintoma que veio transitório, não, eu controlo tudo na minha vida e eu vou controlar isso também. Aí eu estou criando um problema maior e estou jogando o problema para frente. E começo a tornar uma coisa que era natural artificial. Meu profundo, meu filosófico isso, né? Mas sim. É importante. Aqui eu estou falando como que um sintoma que é normal, esperado, corriqueiro e melhora sozinho, pode se tornar um grande transtorno crônico que traz muito sofrimento para a pessoa, que é a insônia crônica. Tá? Bom, mas então, aqui só fazer essa recapitulação. O que é o sono? Sim. Então, o sono é um processo natural, não ajuda a gente a ficar querendo entender qual o neurotransmissor que faz o quê. Né? Vai num médico que pede a dosagem de GABA para ver se eu estou dormindo. GABA é um neurotransmissor inibitório, que geralmente diminui as atividades. Né? Então, não faz sentido ficar tentando entender um sistema ultra complexo e que já foi feito para funcionar sozinho. Então a gente aceita e a gente detecta problemas que estão mais importantes, que estão gerando impacto mais importante, e aí a gente busca ajuda. Bom, agora o que está por trás disso? Para a gente, para o pessoal de casa entender, porque hoje em dia nós estamos na fase dos pseudomorfismos contemporâneos. Já ouviram falar isso? Não. Mas pensa na palavra. Você está muito pseudomorfismo contemporâneo. Quer dizer, eu pego coisas que sempre existiram, mudo a forma de apresentação e falo que é uma novidade. Então, por exemplo, o Edson falou que há 25, 30 anos atrás, o professor César Timiaria já falava as coisas que eu estou falando aqui. Ou seja, isso aqui não é uma novidade, não tem nenhuma novidade relevante relacionado ao sono, à medicina do sono. Todo esse conhecimento foi produzido desde o século XVIII, antes disso, com um boom de conhecimento a partir da década de 50 do século passado. Mas não tem nada agora de 2010 para cá que é uma novidade. O que tem de novidade é a velocidade da circulação da informação. E aí as pessoas tentam passar a noção de que é uma coisa nova, mas a novidade é que agora as pessoas têm acesso. As pessoas têm acesso, elas querem saber o que elas têm também. Muitas vezes elas não sabiam o que elas tinham. Não conseguiam entender. Isso é importante para o paciente. Entender o que está acontecendo comigo, aceitar o problema, entender o problema, é o primeiro passo para resolver o problema. E é para melhorar o tratamento. Verdade. O professor César, ele falava nos seminários dele uma coisa muito interessante. Ele falava, se vocês pegarem vários trabalhos de fisiologia do século retrasado. Já está lá, 1700 e pouco, 1800 e pouco. Muitos dos conceitos que nós utilizamos hoje, eles já discutiam. Faziam sentido, mesmo que não tivesse as ferramentas para ver, detectar. É o modo de comprovação que está mudando. Mudou, Então, assim, alguns conceitos básicos sobre o sono. Você falou para eu falar a arquitetura do sono. Vamos falar um pouquinho. Primeiro, uma coisa super importante, que a gente não pode deixar de falar, que é talvez a dúvida número 1. Quanto tempo eu tenho que dormir?
Então, assim, eu já estou chovendo no molhado com a situação de falar que tudo é natural e autorregulável. Isso também. Né? Então, quando a gente fala, não, o adulto jovem tem que dormir 8 horas, na verdade, essa é uma informação que resulta de estudos observacionais de grandes populações. Então, tinha uma dúvida lá no começo do estudo do sono, né? Quanto que cada faixa etária dorme? Quanto que a criança dorme? Quanto que o bebê dorme? Quanto que o idoso dorme? Vamos observar. Então, eles procuravam pessoas que não tinham problemas do sono, né? Pessoas normais com relação a isso, né? E observavam e depois faziam as tabulações, os trabalhos estatísticos para saber a média de sono que cada faixa etária obtinha. Isso era uma curiosidade científica, né, para impulsionar, para aumentar o conhecimento na área. Esses estudos acabaram virando mal interpretados, eles viraram um guia. Olha aqui, você tem que dormir 8 horas. Não, na tua idade. Na minha idade, a maioria das pessoas dorme 8 horas, mas eu tenho que dormir o que o meu corpo está pedindo. E se o meu corpo está pedindo muito, mas muito, muito mais, eu tenho que investigar que talvez tenha alguma coisa de errado. Se o meu corpo está pedindo muito menos, eu tenho que dar uma olhada que talvez tenha alguma coisa de errado. Mas não tem problema ser um pouco menos, um pouco mais do que a média. Né? Então, uma forma da gente massificar a informação e tentar beneficiar o máximo possível de pessoas é recomendar, olha, dorme 8 horas. Encurta a mensagem. É mais fácil falar, durma 8 horas do que pegar cada pessoa e ver, olha, você tem que dormir, como está a tua rotina, você tem que dormir o que você precisa, olha, você está ficando com sono aqui às 10, mas não está indo dormir, por quê? Né? Então, é uma forma muito enxuta, simplista de passar a informação, que ajuda muitas pessoas, mas atrapalha outras. Sim. Imagina porque uma o cara pessoa que precisa de 6 horas. 6 horas, mas eu não dormi 8 horas. Aí ele fala, vou ele ficar começa a ficar preocupado, quer dizer, está tudo normal. Uma vez um paciente me falou, mas doutor, eu não consigo dormir 8 horas. A meta da vida dele é nossa, mas... Ou ele vai pegar no sono 11 da noite, não, eu tenho que dormir 8 horas, aí ele vai pra cama 9, não 11, aí acorda de madrugada e não dorme mais. E o paciente, a ponto do paciente me falar, doutor, eu preciso de um remédio para dormir 8 horas. Aí eu perguntei pro paciente, mas quantas horas você dorme? Aí a pessoa me falou, 6 horas e meia, né? E era um senhor de 80 e poucos anos, né? 6 horas e meia. Aí eu perguntei para o paciente, o senhor acorda cansado? O senhor acorda tendo a impressão de que não dormiu? Acorda com aqueles sintomas de ressaca, como se tivesse bebido todas? Aí a pessoa falou para mim, não, doutor, eu acordo todo feliz com vontade de sair da cama e fazer as coisas. Ou seja, era o sono normal do paciente, da pessoa. Tudo bem. Então, é isso aí, a gente respeitar a natureza. É perceber a demanda do corpo e obedecer. Né? Bom, mas falando então, a pergunta que você fez anteriormente, né, as etapas do sono, as fases do sono, é assim que acontece. De onde veio isso? Na década de 50 do século passado, 2 grandes pesquisadores, Asserinsky e Kleitman, eles estavam observando as pessoas dormindo e observaram que tinha 2 grandes etapas. Uma fase que chamaram de REM, né? Nessa fase tinha Rapid Eye Movements, tinha movimentos oculares rápidos. Né? Então a pessoa de olho fechado dava para ver embaixo da pálpebra o olho mexendo. A gente consegue ver isso nos animais, em quem está dormindo do nosso lado, nas crianças. Né? Tem uma etapa do sono que a gente vê os movimentos oculares rápidos. E tinha outra etapa do sono que não tinha movimentos oculares rápidos. Então, tem 2 grandes fases do sono. Nessa época aí já ficou bem estabelecido. O sono não REM e o sono REM. Bom, né? A nomenclatura fácil. Não REM e REM. Normalmente, a gente começa dormindo no sono não REM. E o REM predomina na segunda metade da noite. O não REM se divide em 3 etapas. O não REM 1, que a gente chama de N1, o N2 e o N3. O N1 é o sono superficial, o N2 é o sono intermediário, o N3 é o sono profundo, não é o REM. E tem o REM, que é a outra fase. Tá? Quando eu falo superficial, intermediário e profundo, eu estou falando no limiar para despertar. É mais fácil despertar do superficial, é mais ou menos fácil despertar
do intermediário, e o profundo é mais difícil despertar. Eu preciso de um estímulo maior para gerar despertar. Tá? Então, essas são as 3 fases não REM, né? E o REM é o sono que é caracterizado, esse é bem peculiar. Além dos movimentos oculares rápidos, né, observou-se que a maior parte dos sonhos acontecem durante o sono REM. Talvez ele esteja relacionado à sedimentação, né, de memórias, de conhecimento e modulação emocional também. E os sonhos sejam um reflexo desse evento, desse acontecimento da modulação emocional. Existe durante o sono REM uma tendência a um relaxamento extra da musculatura. O Edson falou bem no começo do bate-papo, né, do relaxamento muscular, que é comum durante todo o período de sono, mas no REM quase zera esse tônus muscular. Ah, olha só. Né? O Chu sabe por quê. Ele sabe uma das explicações, né, Chu? Porque se você está sonhando, é capaz de se levantar, né? Capaz de se levantar. Tem uma doença que você faz o que está acontecendo no sonho. Né? Então, quer dizer, quando você está sonhando, é importante você ter uma inibição do corpo, um relaxamento importante, senão você vai... Então, como relaxa muito a musculatura durante o sono REM, a gente tem também mais ronco, mais apneia do sono, mais pausa respiratória. Porque esses fenômenos respiratórios mais comuns durante o sono, essas doenças respiratórias mais comuns, que é o ronco e a apneia do sono do tipo obstrutiva, né, que acometem aí cerca de 20% a 40% da população, dependendo aí da faixa etária, né, eles estão relacionados a um relaxamento excessivo na região da garganta. E está cheio de músculo ali em volta da garganta. Quando relaxa mais durante o sono, né, às vezes o ar não passa do jeito que deveria. E o cérebro que está monitorizando tudo entra em alerta, né, e interrompe o sono. Então, essa é a grande coisa. A apneia do sono é um problema, né, os transtornos respiratórios do sono é um problema de relaxamento excessivo na musculatura nas vias aéreas superiores. Não é um problema, né, de gordo, que a gordura assassina vai lá estrangular a pessoa. Não é isso. Aliás, o contrário, né? Eu costumo dizer até que os distúrbios do sono favorecem mais o ganho de peso, alterações metabólicas, do que o contrário. Olha só, não é porque o indivíduo é obeso que ele vai ter problema no sono. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas se ele tem problema do sono, não precisa nem ser apneia, pode ser outros, isso pode interferir no metabolismo, o Edson já mencionou isso, né? Então existe, por exemplo, só para dar exemplo de um exemplo objetivo, assim, né, que acontece durante os transtornos do sono, uma desregulação entre 2 substâncias, grelina e leptina. São substâncias produzidas em alguns tecidos do corpo, mas também no cérebro, né? Uma delas induz a vigília, o alerta, o comportamento por busca de alimentos, o comportamento de busca por alimentos e o armazenamento de gordura, chama grelina. Olha só. A outra chama leptina, ela induz sonolência, saciedade. E quando você está privado de sono, dormindo pouco, invertendo os horários de sono, ou quando você tem a apneia do sono, você tem um desbalanço, um desequilíbrio entre essas 2 substâncias. Olha só, puxa vida. Agora me fala uma coisa, vamos partir aí para distúrbios do sono. A primeira eu queria que você falasse um pouquinho da função da glândula pineal e da melatonina sobre o sono. Tem 2. Essa pergunta vai me levar a um conceito super importante, tá? É legal a gente colocar, e começa com essa pergunta. Função da melatonina. Antes de falar da função da melatonina, eu vou falar assim, existem 2 mecanismos principais que regulam essa alternância entre sono e vigília. O primeiro é muito simples, e é assim, quem que tem chance de dormir às 11 horas, um sono mais gostoso, mais profundo? O sujeito que acordou às 5 da manhã ou o sujeito que acordou às 10 da manhã? Intuitivo, né? Quem acordou às 5 da manhã tem uma chance maior de dormir às 11 da noite. Sim. Por quê? Porque ele acumulou um drive, uma tendência biológica para o sono. Não é que ele acumulou sonolência. Sonolência é a percepção subjetiva, né, da tendência a passar para o estado de sono. A tendência biológica é assim, não é que quando eu acordo às 8, eu estou menos sonolento às 8 do que às 10. Às vezes eu estou mais sonolento na hora que eu acordei. Eu não estou menos sonolento meio-dia do que 1 da tarde.
Mas a minha chance, meu drive, a minha tendência biológica para o sono é maior quanto mais tempo eu estou acordado. Então, a gente tem um sistema que vai acumulando necessidade de sono na medida em que a gente está muito tempo acordado. Até que a gente acumula necessidade de sono suficiente para ter o sono noturno, e aí a gente dorme. Então, um dos requisitos para dormir é ficar acordado muito tempo. Sim. E o segundo? O segundo tem a ver com cicladores internos, com timers. Todas as nossas células têm timers. Elas têm a capacidade, têm marca-passo, elas têm capacidade de funcionar, de ciclar sozinho. É um marca-passo. Igual o coração tem um marca-passo. Eu não consigo falar para o meu coração, para. Não dá. Ele tá e nem acelera. Não, é automático. Né? Então, a gente tem um marca-passo central lá no cérebro que a cada 24 horas ele vai preparar o corpo para a chegada deste sono que eu acumulei na medida que eu estava acordado. Não adianta eu acumular muito sono se o meu corpo não estiver preparado para recebê-lo. Então a gente tem um sistema que abre as porteiras para a entrada desse sono. Esse sistema chama sistema circadiano e ele existe uma forma dele avisar o corpo todo que está na hora do sono chegar. Essa forma é liberando uma substância que é um mensageiro, é um correio cronobiótico, é um mensageiro biológico de tempo, que é a melatonina. A melatonina é que dá o recado. Ela dá o recado. na hora. Melatonina não é um remedinho natural para dormir. Melatonina é um hormôniozinho que tem como principal função informar para todas as células do corpo para mudarem o modus operandi, o jeito que elas estão trabalhando, porque agora está na hora de dormir. Nós vamos entrar em stand-by. E a pineal é da onde ela sai. Ah, é uma olha glândulazinha só. lá no cérebro de onde ela sai. Então tem um núcleo cerebral que chama núcleo supraquiasmático do hipotálamo, que é o nosso relógio biológico principal. Ele, a cada 24 horas, manda um comando para a pineal liberar a melatonina. E a melatonina dá o recado. Dá o recado. E a dose de melatonina que sai lá da pineal entre 6 e 9, né, da tarde, da noite, é 0,2 miligramas. Por isso que na farmácia a gente tem... só tem melatonina de 0,2 miligramas. Nos Estados Unidos tem de 10. É porque a Anvisa liberou a melatonina fisiológica na concentração que a gente produz. Leonardo, então vamos emendar com o negócio aqui. Se teu corpo não tá... Se você não abre essa porteira, né? Você não tá acordado, você não ficou acordado o tempo suficiente para te dar sono, ou você tá extremamente agitado na hora que abriu a porteira, você tá... Não adianta tomar melatonina, então. Não. Porque a melatonina só vai dar o recado, ela não é um indutor do sono. A melatonina, formalmente, ela é indicada como um tratamento adjuvante para alguns transtornos relacionados ao ritmo do sono. Então, se eu quiser ajudar um adolescente que está largando o vício do videogame e tentando ir dormir mais cedo, para acordar mais cedo, ficar menos sonolento, a melatonina é uma ferramenta que eu posso utilizar. Adjuvante. Adjuvante, porque ele precisa desligar o videogame. Então eu posso dar o sinal para o corpo dele dormir mais cedo com a melatonina, 6 horas da tarde. Não quer dizer que ele vai dormir 6h30. Se eu der melatonina 6 horas da tarde para ele, ele vai tender a dormir na hora fisiológica dele, porque eu estou dando a melatonina na hora que o cérebro produz melatonina. Olha só. Só que não adianta nada ele tomar melatonina se ele não largar o videogame. Não, 10 da noite, que eu vou tomar melatonina e vou dormir. Não é assim, não é né? assim. Olha só, interessante. Sim. Então a gente usa a melatonina como adjuvante para esse tipo de... Em algumas situações ela pode ajudar a insônia, mas são situações muito específicas em que ou a pessoa tem uma alteração do ritmo circadiano junto. Então eu sou muito vespertino, meu sono está chegando muito atrasado e além disso eu tenho insônia. Então talvez um pouquinho de melatonina pode ajudar como um mero adjuvante, não é o principal. Agora... uma coisa muito interessante, abriu a porteira do sono. Eu tenho que respeitar essa abertura. Se eu perder esse timing da porteira do sono, ou seja, a hora que o meu corpo está se preparando para dormir,
Isso pode ser prejudicial para o meu sono. Você fazer atividades excessivas ou você pode. É o nadar contra a corrente, é o não observar as demandas do corpo. Eu tô pedindo, meu corpo está pedindo para ir para a cama, mas eu só vou terminar esse capítulo da série, só mais esse, só mais esse, só mais esse. Vou estudar mais um pouco. Vou estudar mais um pouco. Não é por aí. Daqui a pouco perde o sono. Aí perde o sono. Aí é o famoso perde o sono. O perde o sono significa eu estimulei tanto o meu alerta cognitivo que agora a parte do acumular sono para poder dormir eu fiz muito bem feita, mas eu atrapalhei meu relógio biológico na medida que eu produzi muito alerta intencionalmente. E alerta a gente não dorme. A seleção natural desenhou a nossa espécie para funcionar dessa forma. Se está ligado o meu sistema de reação às adversidades, meu sistema de alerta, meu sistema de estresse, uma das coisas que vai acontecer é diminuir a chance de eu dormir, de eu desligar completamente. Então eu posso até dormir, mas eu não vou estar relaxado para dormir. Aí você vai entrar na outra fase, vai pular uma fase do sono e vai se sentir cansado. Tá? Então é importante você estar relaxado para dormir. É um requisito para dormir. Tem que estar relaxado. É mais importante relaxar para dormir do que dormir para relaxar. Às vezes você dorme e acorda tenso. Essa frase é boa. Às vezes você dorme e acorda tenso. Né? É verdade. Então é mais importante relaxar para dormir do que dormir para relaxar. É verdade. Então a gente tem que lembrar do requisito para... Né? Vamos comparar de novo sono com uma necessidade fisiológica básica. Tem requisitos para eu ir fazer o número 2. Se você eu tenho que estar tranquilo, eu tenho que ter tempo, eu tenho que ter o banheiro, né? Eu tenho que me despir. Tem tudo isso. Ou no lugar onde eu posso relaxar normalmente, em casa e tal, tranquilo. O sono é a mesma coisa. Não adianta, porque o sono foi levado elevado falsamente a um patamar em que ele deixa de ser uma necessidade fisiológica e vira uma entidade isolada e que ele passa a nortear o que dá certo e o que dá errado na nossa vida e eu posso controlá-lo com os remedinhos, alguns naturais e outros não. Quer dizer, mentira. O sono não é isso. E fora que a nossa população, parte da população acha que nós não precisamos dormir, que o bonito é ficar trabalhando 24 horas sem parar, que o bonito é ficar só estudando. Especialmente nós médicos, né? Isso, Edson? Produzindo. Tem até um lema, eu acho, no mundo corporativo, né? Trabalhe enquanto o seu concorrente dorme. Dormir é perda de tempo. Isso. Veio para os médicos para o mercado financeiro. Isso aí, né? Isso, ou seja, sono, coitado do sono, virou o patinho feio da história. Né? Tá me atrapalhando. Isso, né? Só que nós dormimos, 1/3 das nossas vidas a gente passa dormindo. Na cama. Isso significa, naturalmente, fisiologicamente, passamos dormindo. Isso significa que o sono tem um papel super importante para a biologia do ser humano, né? Para a saúde do ser humano. Até que, para nós médicos promovermos a saúde, nós temos que estimular o nosso paciente a dormir bem. Ou seja, dormir de modo fisiológico e não induzido por medicamento, etc. Já pensou? Eu vou para a balada hoje e amanhã eu vou viajar, eu vou ficar acordado 48 horas, eu não vou dormir 48 horas. Quem que fala assim, hoje eu vou sair para caminhar, eu vou caminho de Santiago de Compostela, eu tenho vergonha de fazer xixi no mato, eu vou ficar 2 dias sem fazer xixi. Não, eu vou tomar um remédio para ficar 2 dias sem fazer xixi. Isso foi muito bom. Eu vou tomar remédio para ficar 2 dias sem dormir, eu vou para balada, vou tomar Não vamos fazer assim, eu não vou fazer cocô uma semana, porque não dá, eu tenho que caminhar aqui. Pode ter gente. Pode ter gente que fica uma semana sem fazer cocô, mas não é fisiológico. Não, e aí. É um problema. Aí esse caso precisa pedir ajuda. Né? Da mesma forma, com uma pessoa que está um tempo persistindo com o problema do sono, precisa buscar ajuda. Mas a gente está falando em formas gerais para população geral, né? Muito bom, muito bom. Muitas pessoas querem ficar sem dormir, porque querem continuar trabalhando ou estudando. Aí vai para o médico para pedir medicamento para não dormir. Aí toma o Guaraná em pó, toma dopa o cérebro, né, para ficar mais concentrado, fica mais concentrado, fica mais irritado, e uma época da nossa vida, Edson,
uma época da nossa vida a gente acha isso bonito, né? Quando é estudante, quando quer ir bem na prova no dia seguinte. Eu tomava Guaraná em pó para estudar à noite. Isso não é legal, por isso né? Ficou assim. É. Exato, sequelado. Mas é verdade, isso vai muito. A gente, e assim, antigamente, na nossa época, né? O cara que fundou essa escola aqui, a gente fez computação junto, né? E o que a gente ouvia no curso era o seguinte, na época do CP500 e do TK2000. Você acha que você nunca nem ouviu falar disso? Eu ouvi. Você ouviu por isso falar... que você é bom de Instagram, YouTube. Então, aí fez computação. Ele falava o seguinte, a gente ouvia nos cursos, a máquina foi inventada para ajudar o homem, então a máquina vai trabalhar para o homem e o homem vai curtir mais a vida, vai relaxar mais... Aconteceu tudo ao contrário, né, cara? Agora tá todo mundo aqui. Agora tá todo mundo aqui, né? Até antes de dormir a gente tá aqui nessa porcaria aqui que atrapalha o nosso sono, né? Mas tudo bem.